Boa tarde. É uma revelação dada em primeira mão e em exclusivo à CMTV. João Noronha Lopes mostrou documentos que demonstram que acumulou 23 milhões de euros desde 2017. Depois de levantadas dúvidas sobre a capacidade que tem enquanto gestor, o candidato à presidência do Benfica apresentou em exclusivo na CMTV as declarações de rendimentos desde 2017 até 2023. Suportado nesses documentos, Noronha Lopes explica que vive confortavelmente e que isso se deve ao grande trabalho que fez como gestor ao longo dos anos. Revelou também algumas empresas internacionais com as quais trabalhou nos últimos anos e que são exemplos de sucesso no mercado. Falou detalhadamente da empresa Vira Frangos e da empresa britânica de crepes, depois da polémica sobre o prejuízo dos negócios. Noronha Lopes considera que foi Rui Costa quem começou uma campanha de ataques pessoais, mas não confirma se era ao presidente do Benfica que se referia quando disse que há pessoas sonsas nesta campanha eleitoral. Rui Costa diz que não precisa de mostrar os rendimentos, como o João Noronha Lopes fez aqui na CMTV. O presidente do Benfica realça que essa é uma questão privada e que não tem de se justificar. Diz que sempre foi transparente com as pessoas. Rui Costa defende ainda que é muito claro que é ele o alvo a abater nas eleições à presidência do Benfica. Realça que essa é uma situação natural, já que é o presidente em funções. Garante também que só fala dos outros candidatos para se defender de acusações. É assim que responde a João Noronha Lopes, que o acusa de ter sido o primeiro a fazer ataques pessoais nesta campanha. O presidente do Benfica destaca ainda que nunca vai entrar em questões pessoais de outros candidatos. Rui Costa reuniu hoje num almoço os elementos que o vão acompanhar na candidatura aos órgãos sociais nas eleições do Benfica a 25 de outubro. Um deles é Humberto Coelho, que diz que era difícil não aceitar o convite de Rui Costa para ser um dos 8 vice-presidentes da direção do Benfica. A Glória do Benfica manifesta apoio ao presidente e assegura que a lista Só o Benfica importa tem experiência e pessoas com características ótimas. São palavras de Humberto Coelho, que realça o facto de ter sido vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Diz que isso dá mais experiência à candidatura de Rui Costa. Considera que é com o atual presidente do Benfica que o Benfica vai estar mais perto de atingir os objetivos. Diz ainda que a estabilidade é um fator fundamental para o Benfica. José Mourinho levou um banho no treino do Benfica. Tudo aconteceu enquanto o plantel treinava e o treinador dava instruções aos jogadores. Um dos regadores do relvado do Seixal ligou-se e atingiu em cheio a cara de José Mourinho, como podemos ver nas imagens captadas pela nossa equipa de reportagem. Apesar do momento insólito, o treinador do Benfica reagiu com naturalidade e boa disposição, com algumas trocas de risos com os jogadores que estavam por perto. Ao longo de todo o treino, Mourinho mostrou-se sempre bastante enérgico, transmitiu constantes informações aos jogadores. Manu já treina no relvado, ainda que à parte do restante plantel, foi uma das grandes novidades do treino do Benfica esta tarde. O médio fez treino individualizado e está na última fase de recuperação da grave lesão no joelho esquerdo. A previsão do Departamento Médico do Benfica é de que Manu Silva possa regressar à competição no mês de novembro. Isto significa que deverá estar apto a tempo do derby frente ao Sporting. De qualquer forma, Manu precisa de ganhar ritmo e nem a equipa técnica nem o jovem jogador querem queimar etapas. Sudakov também esteve hoje no relvado, no centro de treinos do Seixal. O médio apresentou-se sem qualquer proteção no ombro esquerdo, mas fez treino individualizado. Sudakov, recordo, foi dispensado da seleção da Ucrânia depois de ter sofrido um traumatismo no ombro no jogo frente à Islândia. Na altura, o jogador do Benfica até partilhou uma fotografia nas redes sociais com uma proteção, o que provocou algum alarme entre os benfiquistas. Foi, entretanto, reavaliado pelo Departamento Médico do Benfica e hoje treinou sem qualquer proteção, ainda que à parte do restante grupo. Luque Bacchio vai voltar ao Benfica sem qualquer desgaste acumulado depois da pausa para as seleções. O extremo voltou a não sair do banco da Bélgica na vitória sobre o país de Gales. Também não tinha sido utilizado no empate com a Macedónia do Norte. Assim, não somou qualquer minuto pela Bélgica, o que são boas notícias para o Benfica e para José Mourinho. Luque Bacchio, recordo, passou o começo da época a recuperar de uma lesão e desde que voltou à competição tem procurado recuperar a forma física. O extremo pode ser utilizado na visita aos Chaves para a Taça de Portugal na
próxima sexta-feira, mas vai depender da estratégia de José Mourinho, já que na terça-feira seguinte o Benfica visita o Newcastle na Liga dos Campeões. O ex-Sevilha, de 28 anos, é já um indiscutível para Mourinho, soma 4 jogos esta época com uma assistência. O Benfica atrasou-se a fazer queixa de Alan Varela e não a fez a tempo da reunião do Conselho de Disciplina. Depois de o Futebol Clube do Porto ter apresentado queixa de Pavlidis por agressão a Gabriel Veiga, o Benfica decidiu também agir contra Alan Varela por considerar que devia ter sido expulso pela falta cometida sobre Sudakov ao minuto 77. No entanto, segundo o Jornal do Jogo, um atraso da estrutura do Benfica na formulação da queixa fez com que não entrasse na Federação em tempo útil da última reunião do Conselho de Disciplina. Ainda assim, o clube liderado por Rui Costa acredita que ainda vai a tempo e que Alan Varela vai ser penalizado. O Benfica ignorou durante mais de um ano o pedido de Jorge Jesus para que o clube lhe pagasse uma dívida de mais de €500 mil. Trata-se de um acerto de contas relativo à saída do treinador da Luz em dezembro de 2021. Segundo apurou o Correio da Manhã, Jorge Jesus enviou ao Benfica uma carta registada em julho de 2024 a pedir a devolução do adicional de IRS que lhe foi cobrado no valor de cerca de €555 mil. Ainda assim, o Benfica só chegou a um entendimento com Jorge Jesus sobre esta dívida em julho deste ano e depois de uma queixa apresentada ao Tribunal Arbitral do Desporto. No Sporting, destaque para um ex-jogador e uma grande figura do ataque do Sporting nas últimas épocas. Vítor Gyökeres teve mais uma noite para esquecer em mais uma derrota da Suécia. O avançado ex-Sporting teve uma exibição bastante má, com apenas um remate e 12 perdas de bola. Depois da derrota da Suécia frente ao Kosovo por 1-0, o apuramento para o Mundial ficou ainda mais difícil e os adeptos suecos não perdoam o Gyökeres. Está a ser arrasado com críticas nas redes sociais. O avançado está a atravessar dificuldades claras desde que trocou o Sporting pelo Arsenal. Entre jogos do clube e da seleção, não faz um golo há mais de um mês. Vítor Gyökeres diz que o desempenho da Suécia na fase de qualificação para o Mundial está a ser um fiasco. O ex-jogador do Sporting deixou duras críticas aos colegas de seleção depois da derrota com o Kosovo por 1-0. Em declarações à imprensa sueca, Gyökeres diz que a Suécia teve azar com a Eslovénia e com a Suíça, mas que nos 2 jogos com o Kosovo não mereceu nada. O agora jogador do Arsenal ainda não marcou qualquer golo nesta fase de qualificação para o Mundial 2026. A Suécia está na última posição do grupo B, com apenas um ponto. Ioannidis é candidato ao 11 do Sporting depois de uma boa exibição com uma assistência pela Grécia. O Jornal Record escreveu que Luís Soares vai regressar em cima do jogo para a Taça de Portugal no sábado, o que joga a favor de Ioannidis. Soares joga pela Colômbia frente ao Canadá nesta madrugada, nos Estados Unidos, e depois ainda tem uma viagem transatlântica para fazer. A deslocação e o desgaste associado colocam em causa a disponibilidade da atual referência do ataque do Sporting. Assim sendo, Ioannidis deve jogar de início frente ao Passos de Ferreira. Depois de 2 jogos ao serviço da Grécia, o avançado vai estar já amanhã na Academia de Alcochete, quando a equipa de Rui Borges voltar aos treinos. O Sporting prepara um financiamento de 225 milhões de euros para obras no estádio. A operação está diretamente relacionada com a criação da nova empresa Sporting Entertainment, que passou a gerir o direito da superfície do estádio José Alvalade e visa financiar o investimento em obras de remodelação do recinto. A emissão privada de obrigações está a ser feita através de um banco americano de investimento. O presidente do Sporting, Frederico Varandas, anunciou na passada sexta-feira um investimento total a rondar os 200 milhões de euros no novo estádio José Alvalade, dos quais 50 milhões já foram executados. Segundo o Record, o financiamento deverá ser feito por um período de 25 anos. No Futebol Clube do Porto, destaque para André Vilas-Boas, que ficou em lágrimas ao recordar Jorge Costa. O presidente do Futebol Clube do Porto não conseguiu conter a emoção quando voltou a lembrar o momento da morte do antigo diretor do Porto. André Vilas-Boas revelou, e estou a citar, diz que às vezes é invadido por diferentes sentimentos, por ter trazido de volta ao Futebol Clube do Porto, que chama casa,
Jorge Costa e de o ter perdido ali, da forma como aconteceu, nos próprios braços. É a revelação feita por André Vilas-Boas, a descrição emocionada do presidente do Futebol Clube do Porto, que diz ainda que Jorge Costa deixa um legado impressionante no clube, de carisma e de vitórias, e que os vai inspirar para serem campeões. Este momento aconteceu porque Jorge Costa foi hoje homenageado com a atribuição do nome ao Centro de Treinos do Futebol Clube do Porto. O antigo Olival é, a partir de hoje, o Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa. Num momento de muita emoção, André Vilas-Boas anunciou a mudança numa cerimónia em que esteve a família de Jorge Costa, que hoje faria 54 anos. A equipa técnica de Francesco Farioli e o plantel também estiveram na homenagem ao antigo capitão. Jorge Costa, recordo, morreu no passado dia 5 de agosto, aos 53 anos, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória. André Vilas-Boas entende que Gabri Veiga é um dos melhores talentos geracionais do futebol europeu. O presidente do Futebol Clube do Porto falou com os jornalistas estrangeiros sobre a contratação do médio ao Al-Ahly no verão. Destaca que, noutro momento e contexto, este seria um negócio impossível. Diz mesmo que, se o jogador espanhol ainda estivesse no Celta de Vigo, não teria sido possível contratá-lo. Vilas-Boas revela o trabalho de persuasão que foi necessário para trazer Gabri Veiga da Arábia Saudita por 15 milhões de euros mais 4 milhões em objetivos. A contratação do médio de 23 anos foi um processo muito longo, que demorou cerca de um ano. Depois deste negócio, o presidente portista admite voltar a apostar no mercado saudita para encontrar jogadores talentosos com vontade de regressar à Europa. Samu é visto pelo selecionador espanhol como uma aposta de futuro. Na véspera do jogo contra a Bulgária, Luís de la Fuente foi questionado sobre a falta de minutos do avançado do Futebol Clube do Porto. O selecionador espanhol diz que o jogador de 21 anos vai ser muito importante para o futuro da seleção espanhola, mas realça que ao lado do avançado do Futebol Clube do Porto há outros jogadores muito bons. De qualquer forma, de la Fuente vê em Samu um potencial extraordinário. Revela mesmo que, quando faz os planos para os jogos, Samu está sempre na lista. Alan Varela desvaloriza a queixa do Benfica sobre um lance que disputou com Pavlidis no Clássico. O médio do Futebol Clube do Porto diz que cada um tem uma opinião sobre os lances. A entrevista ao jornal A Bola desvaloriza o eventual processo disciplinar que pode resultar da queixa do Benfica. Diz que houve muitas jogadas em que talvez não tenham sido assinaladas faltas a favor do Futebol Clube do Porto. Reforça ainda que esse jogo já faz parte do passado e que por isso não ganha nada em falar sobre isso. Prefere pensar no próximo jogo do Futebol Clube do Porto, que é frente ao Celuricense para a Taça de Portugal. Alan Varela lembra que o Porto tem agora pela frente vários jogos fora de casa. Avisa que todos têm de estar concentrados para ganhar todos os jogos. Voltamos a imagens curiosas, insólitas até, de José Mourinho, que hoje levou um banho no treino do Benfica. Tudo aconteceu enquanto o plantel treinava e o treinador dava instruções aos jogadores. Um dos regadores do relvado do Seixal ligou-se e atingiu em cheio a cara de José Mourinho, como podemos ver nas imagens captadas pela nossa equipa de reportagem. Apesar do momento insólito, o treinador do Benfica reagiu com naturalidade e boa disposição, com algumas trocas de risos com os jogadores que estavam por perto ao longo de todo o treino. Mourinho mostrou-se sempre bastante enérgico, transmitiu constantes informações aos jogadores. O treino aberto hoje do Benfica é o primeiro tema do mercado, com o Nuno Dias, o José Manuel Freitas e o Vítor Pinto. Uma boa tarde aos três. Zé, aqui um momento insólito e de boa disposição de José Mourinho, mas depois desta pausa, há ou não mais uma vez uma grande pressão sobre este treinador, sabendo que ainda por cima estamos a cada vez menos tempo das eleições presidenciais do Benfica? Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Nuno, Vítor, os seus telespectadores. Antes disso, deixando-me só dar-me aqui 10 segundinhos para dizer o seguinte. Depois de ter visto o meu país de adoção, Angola, chegar ao Campeonato do Mundo, ver agora Cabo Verde participar na mais importante competição de seleções do mundo, para mim, que tenho sangue de África a correr-me nas veias, é uma alegria imensa. Quero dar um grande abraço a todo o povo cabo-verdiano, aos obreiros deste trabalho e particularmente a alguns dos cavouqueiros, nos quais incluo o meu amigo Rui Águas. Lembro-me bem
foi ele que deu os primeiros passos para a construção de uma seleção forte. O Rui merece que lhe dediquem também algum espaço nesta conquista. Agora, o Benfica. A molha ao Mourinho faz parte, quem anda à chuva molha-se. É só preciso estar atento. Se calhar até fez de propósito porque estava com calor, não vou dizer que não. Parece algo surpreendido ali. Depois, quer dizer, não vale a pena esconder esta ideia. O Mourinho continua a ser, então, no panorama português, um dos melhores treinadores do mundo. E ao ser contratado pelo Benfica é porque o Benfica acredita que um dos melhores treinadores da história do futebol mundial pode revitalizar o Benfica. Não tem tido tempo para trabalhar. Há que dizer, com toda a frontalidade, pelo menos a minha, que a evolução da equipa tem sido mais devagar do que aquilo que se podia esperar. Não há nenhum treinador, por muito bom que seja, que tenha uma varinha mágica. Considero que no jogo no Dragão, e já passaram tantos dias que muita gente já nem se lembra dele, no jogo do Dragão, vi uma equipa do Benfica muitíssimo organizada em termos defensivos, mas falta o resto. E o resto é um Benfica de ataque, mais concretizador, com melhores soluções ofensivas, e isso só vem com o trabalho. Mas recordando aquilo que Mourinho disse, o Benfica queria vencer, mas sabia que não podia perder. Eu aceito esta realidade mesmo de um treinador com o seu currículo. Portanto, perguntas se vai estar debaixo de pressão. É evidente, porque se trata do Benfica, porque se trata de um nome grande que continua a ter, apesar de muitos seguidores e muita gente que gosta da sua forma de trabalhar, muitos anticorpos, e, portanto, vai estar mais exposto. Eu acho que não vai estar mais exposto do que Rui Borges ou Farioli, que lidera e bem o campeonato português. Vai estar só mais exposto porque é Mourinho e porque se trata do Benfica e porque o Benfica fez um grande investimento e prometeram-se muitas coisas que hoje se confirma que se calhar o Benfica não seguiu o melhor percurso no que diz respeito ao reforço do plantel. E daí se já se lerem notícias que Mourinho, não vou dar isto como verdadeiro, que já deixou escapar, que quer um extremo e que quer um ponta de lança com outra envergadura física. E percebo porquê. E quem conhece a maneira de trabalhar de José Mourinho e as equipas onde ele tem atuado mesmo nos últimos tempos. Sendo que no mercado de janeiro já vai haver um presidente eleito no Benfica. Que lhe vai fazer as vontades, acredito. Vamos esperar para ver, até porque se for Rui Costa, acho que esta questão coloca-se de uma forma diferente, claro. Não é? Mas sobre este momento de José Mourinho, Nuno, vêm aí 2 jogos com características completamente diferentes do jogo que passou, um jogo com muito impacto, o clássico. O quão importante é que achas que são estes 2 jogos para José Mourinho no Benfica? Antes de mais, boa tarde, Mariana, saudar o Zé e o Vítor, cumprimentar também os telespectadores e dizer que se calhar aquela molha deu para refrescar as ideias, não é? Porque, de facto, José Mourinho neste momento ainda tem muito em que pensar relativamente ao cunho que quer dar à equipa, às deficiências já aqui apontadas. Eu acho que o Benfica contratou jogadores de qualidade. Podem não ter contratado todos os jogadores que precisava para equilibrar o seu plantel. Eu acho que, de uma forma geral, e embora Mourinho tenha dito que ainda não conhece bem o Obrador e que o Obrador não tenha tido muitas oportunidades, eu acho que globalmente, do ponto de vista da qualidade individual, os jogadores que o Benfica contratou, na minha ótica, são bons reforços. Aqui a questão é, mas com os reforços que contratou, conseguiu ou não conseguiu o equilíbrio da equipa? Já se percebeu que há algumas falhas e Mourinho já as apontou. Questão do extremo, de pouca presença na área. Já Mourinho tem dito isso muitas vezes, daí falar-se na questão do ponta de lança e, portanto, até à possibilidade que Mourinho terá de mexer no plantel, todos os jogos contam muito. Mourinho queixou-se do azar do sorteio, de ter que fazer uma viagem a Chaves antes de ir a Newcastle. Tem de ter esse equilíbrio na gestão que faz, porque depois de seleções há jogadores menos cansados, como por exemplo o Luque Bacchio, de quem já falaste há pouco, mas se calhar há outros que vêm mais fatigados. Agora, o Benfica é claramente favorito no jogo de sexta-feira para a Taça de Portugal. Não será um jogo fácil, nunca é um terreno fácil, contra um adversário que joga muito com a alma e com o coração. Mas e os jogos de taça têm sempre também características tem características muito sentido, especiais. Portanto, o Benfica, apesar de favorito e de Mourinho poder fazer alguma gestão, também não pode facilitar em demasia, porque correndo mal, isso aí, ainda por cima, na véspera de um jogo da Liga dos Campeões, esse sim pode ser
a palavra decisivo à terceira jornada parece-me demasiado pesada, mas em certa medida é um jogo que pode marcar em definitivo a presença do Benfica nesta edição da Liga dos Campeões, porque em caso de derrota, 3 derrotas nos 3 primeiros jogos podem de facto criar aqui uma situação muito complicada do ponto de vista do apuramento. Eu sei que nesta edição há muitos jogos entre aquelas equipas que supostamente vão fazer mais pontos, as mais favoritas, há muitos jogos entre elas e isso pode beneficiar aqueles que não são apontados normalmente como chegando aos 8, 16 melhores, ou seja, às fases decisivas da Liga dos Campeões. Mas uma nova derrota com o Newcastle deixaria aqui o Benfica e depois a questão é os jogadores começarem a acreditar em definitivo naquilo que agora se chama o processo, ou seja, Mourinho está a tentar implementar novas ideias, os jogos com o Chelsea e com o Futebol Clube do Porto, que são adversários com um perfil que não se encontram muito no campeonato português, permitiram-lhe fazer ali alguns ajustes e alguns acertos, mas com o Chaves e depois com o Arouca, a atitude do Benfica vai ter que ser outra. Portanto, são 2 jogos, depois de uma pausa, em que vamos perceber se Mourinho conseguiu dar mais um passinho em frente naquilo que tem vindo a tentar trabalhar à sua medida e com as suas ideias. Vítor, o argumento do desgaste tem sido utilizado para as dificuldades que o Benfica tem tido neste arranque de época e neste momento os jogadores estão tão frescos como ficou ali José Mourinho depois daquele jato de água ou não? Fresco mal fazes, Mariana. Mas depois de dar um grande abraço ao decano José Manuel Freitas e ao nosso No Dias, tenho que mandar um beijinho para a dona Eulália Ramos, que disseram para lhe chamar menina Eulália Ramos, que é uma espectadora nossa, que faz sempre questão de ver o mercado, também para o seu marido Rui Ramos e para o filho Tomás Ramos, tenho a certeza que se vai afirmar como treinador de futebol. E um grande beijinho para a dona Eulália e sobretudo para toda a família, as minhas felicidades. Acompanham-nos e temos muito orgulho nisso. Deixa-me dizer-te, Mariana, não ando nisto há tanto tempo como o nosso decano José Manuel Freitas e como o nosso veterano Nuno Dias, mas lembro-me do famoso banho tático que aconteceu num Futebol do Porto Boa Vista 2003, de José Mourinho contra Jaime Pacheco, foi aí que ficou celebrizado o banho tático. E tendo em conta a grande exibição tática que o Benfica fez no Dragão, que fez efetivamente um grande desempenho tático, lembrei-me muito desse banho tático, embora essa expressão nunca tenha sido utilizada. Então, olha, o banho chegou tarde, mas aqui o José Mourinho levou com o jato em cheio, se calhar também para lhe refrescar um bocadinho as ideias, como tu dizias, para aquilo que vem aí para o Benfica e, sobretudo, para esta mudança de ciclo do Benfica. O Benfica conseguiu 2 exibições avaliadas como positivas, mas marcou 0 golos e empatou com o Futebol do Porto, mas perdeu com o Chelsea, ainda com o autogol do Richard Rios. A partir de Chaves, independentemente das seleções, independentemente dos jogadores estarem mais cansados ou não, de haver mais miúdos ou menos miúdos, ou segunda linha, ou menos segunda linha, tem que começar a aparecer o tal novo Benfica. O tal Benfica que não só consegue taticamente controlar as partidas, como também consegue praticar um futebol de melhor qualidade. Até Mariana, eu vou cometer a loucura de dar razão ao nosso decano, José Manuel Freitas, que ele diz muito bem, já parece que ninguém se lembra do jogo entre o Futebol Porto e o Benfica. Olha, ainda se lembram menos do jogo entre o Benfica e o Gil Vicente, em que houve um treinador que disse que a equipa estava esgotada, não tinha identidade e fez considerações que já vinham do jogo com o Rio Ave ao nível da equipa nem, não poder com uma gata para o rabo, nem sequer conseguir acelerar o jogo, apesar da relva ser de qualidade na luz. Portanto, aquilo que o José Mourinho tem que conseguir, sobretudo, não sejamos ingênuos, na reta final deste período eleitoral, é que já que haja uma imagem de um novo Benfica, que circula a bola mais rápido, que tenha mais soluções ofensivas, que se consiga impor mais no jogo, para complementar a grande qualidade tática que se viu, nomeadamente no Dragão, mas com o Chelsea eu realço muito porque o Benfica teve mais que oportunidades para conseguir marcar em Stamford Bridge. Portanto, já se viu alguma coisa do Benfica, mas Mariana, não podemos ficar contentes, nem nenhum adepto do Benfica fica contente, quando vê uma lenda como José Mourinho a agarrar-se a alguns lampejos, a alguns momentos, a alguns detalhes. Portanto, tem que se passar dos pormenores para os pormaiores e é isso que queremos ver a partir de sexta-feira frente aos Chaves.
Como dizias, estamos também na reta final do período eleitoral no Benfica e é esse o nosso próximo tema, porque João Noronha Lopes revelou em exclusivo à CMTV os rendimentos dos últimos 8 anos. O candidato à presidência do Benfica diz que vive confortavelmente e que isso se deve ao grande trabalho que fez como gestor ao longo dos anos. Eu vou fazer aqui hoje uma coisa que nunca pensei fazer. Faço porque tenho que defender a minha honra e a minha dignidade e da minha família, e faço por amor ao Benfica e pela absoluta transparência que eu quero que os benfiquistas sintam da parte do João Noronha Lopes. Eu, durante os meus anos da McDonald's, acumulei, obviamente, condições para ter uma vida confortável financeiramente. E é exatamente disso que eu vivo. É do conforto financeiro de 20 anos a lidar ao mais alto nível. Mas já disse que durante os últimos anos foi sempre trabalhando também com grandes empresas internacionais. Já lá vou. Mas deixa-me... que empresas são essas Sim, também? senhora, vou explicar tudo. Mas permita-me só que conclua. Que é, este conforto financeiro é um conforto financeiro que me vem de ser um gestor de executivo em altos cargos numa das maiores empresas do mundo. E o que eu tenho aqui para lhe mostrar, com total transparência, são as minhas declarações de rendimento desde que eu voltei para Portugal. Eu voltei para Portugal em 2016 e, portanto, aqui estão as minhas declarações de rendimento de 2017, de 2018, de 2019, de 2020, de 2021, de 2022 e de 2023. Porquê é que começam em 2017? Porque antes eu estava imigrante em França e, portanto, era lá que eu estava a exercer a minha atividade profissional. E porquê só até 2023? Porque eu tenho rendimentos de valores mobiliários que normalmente acontecem numa fase mais tardia do ano e, portanto, eu posso entregar a minha declaração de rendimentos até ao dia 31 de dezembro do ano a que diz a respeito. E, portanto, durante este período, eu acumulei riqueza entre salários e valores mobiliários de cerca de 23 milhões de euros. Este é um assunto... Desde 2017 acumulou 17 milhões de euros... 23 milhões de euros. 23 milhões de euros... Sim. E é o que está aí. Estas são as declarações oficiais que são entregues nas finanças em Portugal. Agora, claro, neste momento não tenho a oportunidade de estar a olhar para estes documentos. Sim, mas deixa-me só acrescentar uma coisa, Mariana, que é, estas declarações vão estar disponíveis no site da minha campanha a partir de agora. E, portanto, eu estou aqui a fazer algo que eu faço, como eu lhe digo, para repor a minha dignidade e no interesse daquilo que é a transparência dos benfiquistas. Mas, portanto, dando aqui um exemplo, por exemplo, do ano de 2020, aqui no que diz respeito a rendimentos, tem uma soma de controle de cerca de 28 milhões de euros. Não. É isso? Os números estão aí. A soma total são 23 milhões de euros. Mas deixe-me só que lhe diga uma coisa, porque é importante para os benfiquistas perceberem isto. Eu nunca precisei na vida de dizer aquilo que tinha e aquilo que não tinha. Rui Costa, por sua vez, diz que não precisa de mostrar os rendimentos, como o João Noronha Lopes fez ontem aqui na CMTV. O presidente do Benfica diz que essa é uma questão privada e que não tem de se justificar. Eu não falo, não sei qual é a necessidade que o outro candidato tem ou não tem de justificar o que quer que seja. Agora que, por alguma razão, ele está a fazê-lo, mas isso é ele quem tem que perguntar, não a mim. Eu tenho feito a minha campanha a falar do Benfica e a falar da minha pessoa. Outros têm feito a campanha a falar da minha pessoa e a apresentar pouco para o futuro. E se calhar têm necessidade de justificar aquilo que entendem justificar. Eu não tenho essa necessidade de justificar. Estaria disponível para justificar? Para justificar o quê? Os seus rendimentos também. Mas porquê é que eu tenho que justificar a minha vida aos benfiquistas que me conhecem desde os 8 anos de idade aqui dentro? Eu não tenho que justificar nada a ninguém nesse sentido, porque isso é a minha vida privada, portanto não tem nada... A transparência com as pessoas sempre tive, nunca deixei de ter. Agora não me perguntem ou não me peçam para analisar porque é que um candidato tem necessidade de fazer uma coisa ou outra. A pessoa é que tem que saber e tem que mostrar a necessidade de o fazer ou deixar de fazer. Eu não o tenho que fazer.
Vítor, Rui Costa diz que não tem qualquer razão para mostrar os rendimentos, como fez João Noronha Lopes. Achas que João Noronha Lopes precisava de fazê-lo e ganhou pontos com isso ontem ou não? Olha, Mariana, quem é, em primeiro lugar, como sabes e como sabe quem nos acompanha, quem é dirigente do Benfica, ou melhor, quem é dirigente eleito do Benfica, não é permitido que receba qualquer salário da SAD. Portanto, Rui Costa, o que recebia da SAD, era conhecido, aliás, até um ex-presidente do Benfica o disse recentemente. E, por outro lado, também existiram situações da vida privada de Rui Costa, aí sim poderemos falar de vida privada, que foi na altura do divórcio, em que se, infeliz ou infelizmente, neste caso, permite que se tenha acesso também a muito do que foram os rendimentos de Rui Costa ao longo da sua vida como jogador de futebol, mas sabemos que foi um jogador de primeira linha. E eu tenho uma questão, e muito rápido para não me estender, que o decano José Manuel Freitas no Dias vão ter muito para dizer sobre isto, que é muito simples. Eu não vi em momento nenhum, Mariana, e vais-me ajudar, por favor, em relação a isso, ser posta em causa a seriedade de João Noronha Lopes, se tinha eventualmente rendimentos ilícitos ou se era uma pessoa pouco fiável e um gestor de quem se tivesse que desconfiar ou ligado a algum processo judicial ou fosse o que fosse. Aquilo que foi posto em causa em relação a João Noronha Lopes foi o facto de, depois de ter saído da McDonald's, os investimentos que terá realizado e os atos de gestão aos quais esteve associado não terem dado o resultado que seria normal para um gestor de topo. E a esse nível, e já vou uma coisa que disse no Liga Now do passado domingo e que já vou explicar aqui. E a esse nível, Mariana, e dou-te os parabéns pela forma como conseguiste lidar com a pressão de, na hora, receber aqueles documentos de forma inesperada e ter que estar jornalisticamente a escrutinar com o comboio em andamento, em direto, aquilo que estava a passar, isso também não ajuda ao esclarecimento imediato, mas seja como for, aquilo que ficou claro, e vais-me ajudar, Mariana, se estiver a interpretar mal, é que desde a pandemia, nos últimos 3 anos reportados, 2021, 2022, 2023, João Noronha Lopes declara 21 mil euros de rendimentos do trabalho e tem algumas vendas de títulos. Não são mais-valias com vendas de títulos mobiliários, são vendas de títulos mobiliários, nomeadamente ações. Portanto, João Noronha Lopes confirma que nos últimos 3 anos os seus rendimentos do trabalho são essencialmente 21 mil euros por ano. O que não bate certo, por exemplo... Aquilo que diz João Noronha Lopes é que, na prática, não precisava sequer de ter qualquer rendimento nos últimos anos, tendo em conta o que fez nos anos anteriores e a riqueza que acumulou e explicou que esse valor só está ali porque é o salário que retira da empresa de consultadoria. Excelente, Mariana, mas aquilo que está em causa, exatamente, o trabalho que ele fez na McDonald's, foi isso que eu disse no domingo, que aquilo... Aliás, eu vou já acabar a intervenção porque eu vou ao fim da minha intervenção, que era o seguinte. Eu acho que aquilo que o número que João Noronha Lopes protagonizou ontem em direto na CMTV perante ti, Mariana Águas, teve um único, exclusivo objetivo. Conforme eu disse no domingo, no Liga Now, depois de ter sido atirada de alguma forma lama para a sua reputação como gestor nos últimos anos, aquilo que também já corria nos bastidores é que poderia ser posto em causa o seu percurso na McDonald's, inclusivamente na forma como saiu da McDonald's. Eu não vou dizer algumas coisas que já tinha ouvido antes da final da taça, algumas coisas que ouvi nos últimos dias, mas era esse o próximo passo. E eu creio que João Noronha Lopes, com o que nos mostrou ontem, aquilo que conseguiu foi blindar o seu percurso dentro da grande empresa à qual esteve associado, que todos sabemos que é a McDonald's. Portanto, que a partir daí, com as explicações que ele deu, e foi muito pormenorizado, Mariana, desde os cargos, desde os passos, desde a forma como saiu, está tudo claro. Agora, quanto àquilo que estava a ser questionado, era se os investimentos realizados a partir daí, porque, Mariana, é assim, se o Dr. João Noronha Lopes, e seria excelente para ele, para a sua família, para toda a gente, se eventualmente tivesse apostado em determinadas empresas e tivesse obtido grandes rendimentos como empresário, ou como investidor, ou como empreendedor, dado que ele disse que a Vira Frangos era uma startup, então ele não estaria só a declarar os tais 21 mil euros de rendimentos que diz que tem do trabalho. Aí teria que divulgar, dentro da transparência assumida pela própria candidatura. E eu dou os parabéns ao Dr. João Noronha Lopes pela coragem que teve. E achas que ele próprio pontos? Te diria... Era a minha pergunta inicial. E Acho sim, mas queria frisar isto. Mariana, se eventualmente a Vira Frangos, outra empresa qualquer onde o Dr. João Noronha Lopes tenha decidido
no papel de empreendedor, iniciar o lançamento de uma empresa. Se estivesse a dar resultado e tivesse 3 milhões de lucro em vez de 3 milhões de prejuízo, ou 2,8 de lucro em vez de 2,8 de prejuízo, o Dr. João Noronha Lopes, pela transparência que demonstrou aqui perante ti, aqui está o quadro dos rendimentos, seguramente que teria arranjado aqui um item onde dissesse: meus amigos, eu só recebo 21 mil euros de rendimentos de trabalho que são das empresas, mas eu tenho aqui 2 milhões que ganhei nos últimos anos nesta empresa. Portanto, se não está aqui, é porque não os ganhou. Isso não põe em causa, em primeiro lugar, o percurso numa empresa de uma enorme exigência como é a McDonald's. Eu disse no domingo que bastava dizer esse nome, McDonald's, porque a partir daí já nem precisa de estar a justificar ter trabalhado em mais. E vou só terminar com isto, agora é mesmo para terminar, Mariana. Não foi a ti, foi na entrevista à CNN, mas nós não temos problema nenhum em citar a concorrência tem mais problema em citar-nos a nós, e que disse algo como isto, na recente entrevista: a minha situação financeira nunca foi tão boa como é hoje. Isto foi dito há uma semana. Ontem não foi bem isso que João Noronha Lopes disse, e mostrando estes dados, dá plenamente a ideia que João Noronha Lopes tinha enormes rendimentos há 7 ou 8 anos que não tem neste momento. Portanto, esta afirmação da minha saúde financeira nunca foi tão boa como é hoje, provavelmente não será extremamente rigorosa, mas quanto à seriedade, à coragem, à transparência e à vontade de ser presidente do Benfica, João Noronha Lopes demonstrou-a, deu peito às balas. Tenho muitas dúvidas, sinceramente, que isto não seja aproveitado também contra João Noronha Lopes em determinado momento. Alguns dos dados estão aqui expressos, mas claramente a nível de transparência, há um banho de transparência dado por João Noronha Lopes, e que vamos ver como é que vai marcar a campanha a partir de agora. Além da questão, Nuno, da capacidade enquanto gestor que foi colocada em causa com as informações que saíram sobre as empresas de João Noronha Lopes, automaticamente foi feita a ligação com a questão do salário. E levantou-se a dúvida sobre se será que João Noronha Lopes precisava do Benfica para ter o tal rendimento. O que pretendeu o candidato demonstrar é que não precisa desse rendimento, quer tê-lo por uma questão de princípio, mas que não precisa dele. Foi isso que quis demonstrar. Achas que conseguiu fazê-lo ou não? Bom, antes de mais, ponto de ordem. Acho que, a partir do momento em que os estatutos dos clubes prevêem que os presidentes da SAD sejam remunerados, acho que todos os presidentes devem receber o correspondente salário por serem presidentes da SAD. Porque não é por ter mais ou menos dinheiro que se é melhor ou pior. Já não há presidente. mecenas, Nuno. E não é por, claro, e não é por ter mais ou menos dinheiro que se deve ou não deve. É um cargo, é uma função de grande responsabilidade, requer tempo, requer tudo e mais alguma coisa, e portanto eu sou daqueles que acho, depois as comissões de remunerações dos clubes, que façam lá as continhas e as assembleias gerais que protestem ou não se acharem que é muito ou pouco. Agora, a partir do momento em que os estatutos dos clubes prevêem que os presidentes recebam, eu acho que todos devem receber. Sei que a doutrina divide-se um bocado, há quem entenda que, de facto, quem tem mais posses possa não receber. Eu acho que, por princípio, uma questão, e aí concordo com o que disse Noronha Lopes, até por uma questão de seriedade, transparência, acho que sim, acho que deve receber João Noronha Lopes e qualquer outro presidente que venha a ser eleito, se não for o João Noronha Lopes. Depois, quando comecei a ouvir a entrevista, senti-me tocado pelo facto de alguém que é candidato a presidente de uma instituição como o Benfica ter de se expor da maneira que João Noronha Lopes se expôs. Mas também é verdade que ninguém lhe pediu que se expusesse daquela maneira. O que estava mais em causa não era se João Noronha Lopes tinha 23 milhões, 230 ou 3. Por acaso, aqui nesta mesa foi feito este pedido exatamente pelo Mauro Xavier, que disse... Na sexta-feira. Disse com todas as letras que achava que devia mostrar. Mas eu não estou a dizer que não haja quem há. O facto de haver pessoas que acham não significa muito curioso. Não significa que eu acho que ele teria de fazer. Só como falaste em relação a um pedido ou não, certo, para lembrar que aconteceu eu aceito aqui por acaso. E se calhar Mauro Xavier não era o único benfiquista que queria perceber que rendimentos é que... Mas eu acho que eu não sei que palavra é que é de usar, se triste, se deselegante, enfim. É inacreditável que alguém tenha de se expor desta maneira. Eu sei que ninguém lhe pediu para apresentar o dinheiro que apresentou, as declarações de rendimentos, o que ganhou ou não ganhou.
Porque é evidente que isto diz respeito a 2017, 2025, mas João Noronha Lopes terá certamente acumulado... Até 2023. Até 2023, porque a de 24 ainda não está, porque tem até 31 de dezembro para apresentar, mas João Noronha Lopes, até pela carreira de sucesso que teve na McDonald's, provavelmente até tem mais não sei quantos milhões e não tinha de dizer se aquele era um dos únicos milhões que tinha ou não, porque eu acho que se calhar não era necessário expor-se daquela maneira. Fê-lo diz que para defender a sua honra e a sua dignidade, para proteger também a sua família, e não sei se foi com esse intuito, ou seja, de provar aos benfiquistas que não precisa do Benfica a ponto de se candidatar para depois ficar com o salário que lhe vai ser atribuído. Porque, no fundo, o que se pôs em causa foi a capacidade de gestão que João Noronha Lopes demonstrou ou não depois de sair da McDonald's com o conjunto de empresas que detém e as consultorias que até ontem não tinham ficado esclarecidas, mas que João Noronha Lopes ontem explicou que tinha de falar, e eu percebo isso, com os donos dessas empresas para as quais trabalha, perceber se poderia ou não poderia expor o nome e a colaboração que tinha. Disse 3, ele disse que eram mais, mas que os outros não o tinham autorizado a isso. Eu acho que quis dar uma prova de transparência que agora terá de ser avaliada por todo o universo benfiquista. Ou seja, eu, por um lado, fiquei com a sensação de que João Noronha Lopes podia ter capitalizado muito com a frontalidade com que se expôs aqui. Também sei que há, entre os benfiquistas, muitos que entendem que João Noronha Lopes não devia ter feito o que fez e que não lhe ficou bem fazer aquilo e que um candidato a presidente do Benfica não deve fazer aquilo porque pode dar a sensação de que está a querer desviar atenções, enfim. Não sei se vai capitalizar muito ou não. Eu continuo a dizer que, desde o início, que acho que vai haver segunda volta e que João Noronha Lopes será um dos candidatos que poderá estar nessa segunda volta. Cada vez mais me convence que será entre João Noronha Lopes e Rui Costa. Admitia que Luís Filipe Vieira também pudesse fazer parte, todo o respeito por João Diogo Manteigas, muito respeito por Martim Maier, que ontem foi muito bem destacado aqui pelo Zé Manel, pela forma como tem apresentado aos benfiquistas a sua ideia. Pode não ter uma grande implementação junto da massa adepta, mas tem feito esse trabalho. Mais discreto, Cristóvão Carvalho, mas com todo o respeito por todos aqueles que se apresentam, eu acho que isto vai ser entre Rui Costa e João Noronha Lopes. E da mesma forma... O Martim Maier tem mais um grande apoiante já agora. Então, Mandaram-me agora o Tosé Brito. É mais um apoiante de Martim Maier. Eu acho que Martim Maier tem vindo a capitalizar apoiantes. Pelo menos apresenta projeto. Mas acho que na hora de pôr o voto, claro, eu admitia que seria entre Rui Costa, Noronha Lopes e Luís Filipe Vieira. Acho ao dia de hoje que Noronha Lopes e Rui Costa estão a ganhar muita margem a todos os outros candidatos e que a decisão será entre os dois. Portanto, eu acho que há muita gente que... Eu entendo esta posição do Rui Costa, compreendo e aceito-a, de que eu não tenho que mostrar os meus rendimentos. E é por isso que eu digo que... Diz. É só para ajudar, porque o Zé também vai ter uma coisa sobre isso, é mesmo muito rápido. É a primeira vez que no Benfica existe este debate, porque até agora os estatutos do Benfica não previam remuneração aos elementos da direção. E quem estava na SAD, se estivesse no clube, não podia receber nada. Portanto, e agora os novos estatutos foram aprovados por 91% dos sócios, e eu sei que não obrigam a que receba, mas determinam que deve receber. Um elemento da direção pode ser remunerado e acumular com a retribuição de alguma administração das empresas do Benfica no âmbito da SAD. Portanto, é a primeira vez da história do Benfica que está a haver este debate. Por isso é que João Noronha Lopes, se calhar, se sentiu tocado por dizerem que ele devia abdicar do salário do presidente do Benfica, ou que precisaria do salário para viver, ou para cobrir eventuais dificuldades empresariais que estivesse a ter, porque até este momento os estatutos do Benfica impediam que houvesse sequer este debate, Nuno. E é isto que eu não entendo. Se mudam os estatutos, se passa a haver remuneração, se está tudo previsto, é tudo claro, qual é o problema agora de um presidente dizer, por uma questão de princípio, vou receber o salário? Isto aplica-se ao Benfica, como se aplica aos outros clubes todos que tiverem SAD. Se está estatutariamente definido, devem receber.
Nuno, Estamos de acordo. tinhas terminado? Não, tinha terminado para passar a bola ao Zé Manuel Freitas, portanto, quer dizer, continuo a dizer que tive sentimentos contraditórios ao longo de toda a entrevista. Acho que, com mérito teu, tocaste nos aspectos que eram também importantes para um melhor esclarecimento. A partir do momento em que alguém se predispõe a revelar tanto da sua vida privada, depois também é preciso ter sensibilidade para ir à procura disso. Eu acho que a conversa foi bem conduzida no sentido de Noronha Lopes se sentir à vontade para dizer aquilo que entendia que devia dizer. Os meus sentimentos são porque eu acho que se calhar não era necessário tanto e ao mesmo tempo gostou-me que alguém tivesse que fazer o que o João Noronha Lopes fez quando estamos a falar apenas das eleições à presidência de um clube. Eu sei que é um grande clube, é uma grande instituição com um peso tremendo, mas quer dizer, caramba, ninguém também tem que se expor, usando o termo que ontem aqui também circulou, fazer este striptease todo para mostrar a sua seriedade e o seu amor ao Benfica. Espera-se neste momento uma luta bastante renhida no próximo dia 25. Estamos aqui na reta final, Zé. Achas que de alguma forma João Noronha Lopes, e uma vez que se estava a sentir atacado, poderá ter optado por esta via como quase uma cartada final para ganhar as eleições do Benfica? Olha, eu podia facilitar a minha vida, mas dificultava se calhar a alguns espectadores que gostam de ouvir algumas coisas que eu possa dizer. Bastava-me só socorrer do que disse ontem à noite, aqui neste estúdio, o Dr. Tiago Silva. O Dr. Tiago Silva disse tudo aquilo que vinha ao encontro daquilo que eu estava a ver. E ainda bem que passaram uma série de horas sobre a entrevista, porque eu emocionalmente acabei a tua entrevista de rastos. De rastos. Eu vi-me na posição do Dr. Noronha Lopes. E a questão mais premente para mim era esta. Eu nem quero saber se o Dr. Noronha Lopes tem 23 milhões de euros ou se tem 2.300 euros. Não quero saber se tem... A sério, eu acho que isto não devia contar para este totobola eleitoral. Mas pus-me no lugar do Dr. João Noronha Lopes. E só espero, sinceramente, que quando tudo isto acalmar e quando terminar o ato eleitoral do Benfica, à primeira ou à segunda volta, seja o Dr. João Noronha Lopes o presidente do Benfica ou não, que ele diga quem é que foi o pai da cilada. Porque lhe montaram uma valente cilada e quem a montou ontem deve ter arrebentado de desespero, porque o Dr. João Noronha Lopes veio aqui e ficou completamente, desculpem a expressão, completamente nu. Despiu-se por completo e apresentou tudo. Agora, a minha questão é esta. Terá valido a pena o Dr. João Noronha Lopes ter exposto, como o Nuno já disse, e o Vítor, em certa medida, um dos lados mais fundamentais da vida de uma pessoa, que é o seu património imaterial. Mas achas que corre o risco de sair prejudicado com aquilo que fez? Já lá vou, se me permites. E, portanto, não sei se era preciso tanto para a defesa da honra. Eu, se calhar, aceito que sim, mas costumo muito ver a situação. Se vai capitalizar com isso ou não, depende da perspectiva. Há quem vá dizer, choradinho, para ver se ganha mais votos. E os seus apoiantes vão dizer, é assim mesmo, Presidente. Já o tratam até por Presidente. É assim mesmo, Presidente. Fez bem e colocou-os no sítio certo. Eu até gostava de utilizar aqui uma frase de uma pessoa do futebol com quem simpatizo, que é Ian Castro, mas não vou dizer porque não está aqui uma bolinha, mas gostava de dizer. Porque foi isso que Noronha Lopes demonstrou. Eu sou muito terra a terra, não analiso estas questões. E depois vem a questão do salário. Eu entendo que o Dr. Noronha Lopes deve receber o salário por uma razão óbvia. Presidente de uma SAD, de uma administração que tem a responsabilidade de tudo, que vai estar 24 sobre 24 horas a tratar de uma empresa com a dimensão do Benfica, devia trabalhar para o bono? Acho que não. Acho que deve receber o seu salário. Depois, se quiser dar parte do seu salário, por exemplo, à Fundação Benfica, eu acho bem. Porque se o Dr. João Noronha Lopes tem aquele dinheirinho todo, acho que até pode prescindir de parte dele. Resumido e concluindo, aquilo que eu senti no fim da excelente entrevista, já tinha dito particularmente, mas digo agora oficialmente porque tu mereces que eu o diga, pela tua qualidade profissional, que é imensa. O Dr. João Noronha Lopes, não sei se chegou ontem a sua última cartada, mas há uma coisa que eu fiquei sem dúvida nenhuma. Desculpa a expressão, se tiver a ver, entre comas. O senhor está doido para ser presidente do Benfica.
doido para ser presidente do Benfica. E nesse sentido, é preciso mostrar os IRS. Eu, se mostrasse os meus IRS, as pessoas iam cair para o lado, quer dizer, é só zeros. E, portanto, acho que, olhando para isto de uma forma simplista, não sei se ganhou votos, acho que jogou a última cartada, acho que fez muito bem em ter defendido a honra, espero que um dia diga quem foi o pai da cilada e que depois, isso para mim é ponto assente, já acho isto há muito tempo. O Dr. João Noronha Lopes quer mesmo ser presidente do Benfica. Vamos mostrar também Mas, uma declaração que dá uma... força àquilo que acabaste de dizer. Só queria dizer uma coisinha no meio disto tudo, porque eu não me devo, apesar das minhas opiniões serem às vezes um bocado acaloradas, eu não devo, nunca fiz isso, imiscuir-me em nenhuma eleição, mas tenho que dizer uma coisa. Seria de todo feio da minha parte se não o dissesse. O posicionamento de Rui Costa no ato eleitoral tem sido irrepreensível. Irrepreensível. Vamos continuar a olhar para as eleições do Benfica com mais declarações de João Noronha Lopes na entrevista exclusiva à CMTV. Confessa que é difícil revelar publicamente dados da família. O candidato à presidência do Benfica garante que tem um currículo à prova de bala e que não tem nada a esconder. Eu já estava à espera disto. Ouça, isto é... E como é que está a reagir a sua família disse isto. Ouça, a estes últimos dias? Eu tenho uma grande sorte, sabe? E um grande orgulho. É que a minha família é tão benfiquista como eu. Aquilo que eu estou aqui a fazer e a partilhar dados que são privados é, obviamente, algo que é duro para mim e para eles. Mas eu tenho a sorte maior deste mundo. Falou com a sua família antes de tomar este passo? Sim, claro que sim. Eu tenho uma grande sorte neste mundo, que é da minha família a querer, tanto como eu, defender a minha honra e a minha dignidade e gostar muito do Benfica. E, portanto, o que estou aqui a fazer hoje, obviamente que foi discutido com eles durante este fim de semana, e permita-me só que lhe diga 3 coisas. Que é, João Noronha Lopes não tem nada a esconder. João Noronha Lopes tem um currículo à prova de bala. João Noronha Lopes é um homem livre e tem recursos financeiros que acumulou ao longo de uma vida de trabalho, de dedicação, como imigrante, em vários países, em conjunto com a minha família. E, portanto, aquilo que eu lhe posso garantir é: eu não faço parte de sociedades secretas, eu não faço parte de grupos, eu não sou apoiado por empresários, eu não tenho ligações a pessoas que não dão a cara. Eu sou um homem livre e independente, e é essa independência que o Benfica precisa, e é essa independência que assusta muita gente. Nuno, estas palavras de João Noronha Lopes dão força à ideia que o Zé acabou de deixar aqui, de que realmente este candidato tem uma ambição desmedida quase de chegar à presidência do Benfica. João Noronha Lopes conclui a conversa contigo a dizer exatamente isso, que era a maior honra, que era o maior feito quase da sua vida, conseguir ser eleito presidente do Benfica. Aliás, durante toda a entrevista ele fala com a convicção de que vai ser o presidente do Benfica e não há dúvidas nenhumas de que é ele quem vai ganhar as eleições. Mas ficou claro nesta conversa que o maior propósito de João Noronha Lopes ao pôr a nu a sua vida familiar foi, de facto, não deixar dúvidas nenhumas para que possa ser eleito presidente do Benfica sem mácula. Foi isso que João Noronha Lopes quis deixar claro. Essa é a maior ambição da sua vida. João Noronha Lopes acredita que isso vai ser possível, mas a partir do momento em que lhe montaram uma cilada, é uma palavra muito bem escolhida pelo José Manuel Freitas, ele entendeu que tinha que se despir perante os benfiquistas, perdoem-me esta expressão, mas percebem o que eu estou a dizer, para que não ficasse dúvidas nenhumas sobre... Porque a questão é esta. Nas conversas que vamos tendo, eu não sou um especialista em economia e finanças, o facto de uma empresa, de alguém que é um renomado gestor, dar prejuízo não faz dele um mau gestor, quer dizer.
Às vezes há investimentos que não resultam, e não é por ser uma questão de má gestão. Disseram aqui no Pai em Risco que a Amazon, por exemplo, foi fundada em 2009 e só começou a dar lucros passado 10 anos, não foi? Sim. O Tiago falou da Tesla, por exemplo. A Tesla, a Amazon são casos de empresas. O Tiago Silva teve uma intervenção que foi ao encontro sim. daquilo que eu penso em relação a Tesla e a Amazon, que são as grandes empresas, durante muitos anos tiveram a dar prejuízo. E isso não faz com que quem as criou seja mau gestor. Portanto, a ideia que há uma empresa, chame-se ela como se chamar, ainda não conseguiu atingir o break-even, portanto, que é o momento em que os investimentos que foram feitos são recuperados pelo investidor. Enfim, é um bocado esta a ideia. Porque uma empresa tem prejuízo, isso não faz de ninguém um péssimo gestor. Quer dizer, há todo um outro percurso, há todo um conhecimento que fala por si. Portanto, acho que João Noronha Lopes levou ao limite a sua ambição de ser presidente do Benfica, expondo-se da maneira que expôs. E, portanto, que esse é o seu maior objetivo de vida, acho que não ficou dúvidas para ninguém. E, portanto, caberá agora aos benfiquistas fazer a avaliação desta situação muito específica, depois do seu programa, da sua equipa, das suas ideias, porque nós não podemos desfocar agora o tema das eleições do Benfica e passar a avaliar só quem vai ser presidente ou não, porque apresenta os rendimentos ou deixa de apresentar os rendimentos. Isto foi uma questão colateral que resulta de uma cilada que terá sido montada, e eu acho que, volto a repetir a palavra porque acho que é bem aplicada neste caso, mas eu acho que os benfiquistas, obviamente, que a vida pessoal dos candidatos e os seus equilíbrios pessoais são importantes na escolha, os benfiquistas têm de se concentrar nos projetos, nas equipas, no que é que este candidato ou aquele lhe oferece de garantia de que para o clube ele é a pessoa certa. E, portanto, se vamos focar agora, até dia 25, todas as conversas sobre o Benfica, nos rendimentos de um ou nos rendimentos do outro, ou se é melhor gestor, ou se tem mais prejuízo, ou se tem... Quer dizer, não me parece que seja esse o ponto-chave para a decisão dos sócios do Benfica. Já aqui levantaram a dúvida, Zé, sobre se vai capitalizar João Noronha Lopes aquilo que aconteceu ontem aqui na CMTV. Por outro lado, da parte dos adversários que eventualmente poderiam capitalizar depois desta polémica em torno de um dos principais candidatos. Achas que podem perder uma eventual vantagem que pudessem ter conseguido com esta polémica ou não? Não sei. Olha, há uma coisa que a mim me tem deixado um pouco até perplexo, é que desde há muito tempo que não ouço nenhuma opinião de João Diogo Manteigas. Não sei o que é que aconteceu. Acho que se apagou depois da Assembleia. Sim, fiquei com essa ideia. Sensação. Há muito tempo que não diz nada. Martim Maier continua aí bem a fazer o seu percurso. Acho que vai capitalizar à la longue, do meu ponto de vista. Tem ideias muito frescas e muito precisas e portanto, continua a fazer o seu trabalho de sapa olhando para o futuro. Quanto o Sr. Cristóvão Carvalho, praticamente, pontualmente, aparece e emite uma opinião, mas não sei se quer referir a esta matéria. Rui Costa já deixou claro que, ao dizer que não vai apresentar os seus rendimentos, portanto, está no plano completamente oposto ao de João Noronha Lopes, de Luís Filipe Vieira, nunca se sabe. Sendo que Rui Costa também pode ser considerado de alguma forma ali uma bicada a João Noronha Lopes, quando diz por alguma razão este outro candidato o fez. Por alguma razão teve de o fazer, não é? Sim, o Rui Costa, eu acho que tem tido um posicionamento irrepreensível, volto a dizer, porque não quer misturar muitas questões de ordem pessoal com a imagem que ele tem do Benfica, mas aqui e ali vai sempre deixando escapar qualquer coisinha, como também João Noronha Lopes, porque há uma coisa que eu não perco de vista, e o próprio Rui Costa já assumiu isso. Ele é o presidente do Benfica e, portanto, a maneira dos outros adversários capitalizarem votos é fazerem críticas à gestão do atual presidente. Mas daí até que algum dos outros candidatos venha emitir alguma opinião sobre este posicionamento de João Noronha Lopes, não acredito muito, porque isso era chamar a atenção para uma situação que, do meu ponto de vista, só ia valorizar ainda mais
a forma como João Noronha Lopes ontem se expôs aqui neste estúdio. Vítor, até ontem previa-se que o tom da campanha pudesse, a partir daqui, ser este, até por aquilo que também foste dizendo sobre rumores que continuavam a surgir e que poderiam surgir mais informações, a tentar retirar credibilidade a João Noronha Lopes, e de parte a parte esperava-se que talvez a campanha se tornasse num processo de ataques pessoais quase depois do que aconteceu ontem. Achas que pode haver um recuo nesse sentido? O que é que te parece? Não, Mariana, e vou-te já dizer porquê. Em primeiro lugar, podemos aqui quase em exclusivo divulgar a declaração de IRS de Rui Costa, pelo menos da entidade patronal Benfica, desde 2020. Está aqui. É bola. Porque desde que passou a dirigente do Benfica, a dirigente eleito do Benfica em 2020, deixou de ser remunerado na SAD ao abrigo dos estatutos do Benfica. Agora, Mariana, se o Rui Costa, isso eu não sei, continua a ter empreendimentos imobiliários, como aquele que tivemos conhecimento com o Presidente da Liga, o Sr. Reinaldo Teixeira, no Algarve, em Benagil, se não estou em erro, no Algarve, se existem esse tipo de investimentos, nesta altura não tenho conhecimento desses aspectos da vida privada de Rui Costa, mas ele já disse, porque isso não foi colocado em causa, nem quando foi termo de conversa o facto de ter empreendimentos com o Presidente da Liga, ou pelo menos na altura o candidato à presença da Liga. Isso não foi assunto, portanto a seriedade de Rui Costa, que está vinculado ao Benfica, pelo menos como entidade patronal durante mais de uma década, até 2020, isso não foi colocado em causa. Mas eu digo-te já onde é que vão bater agora a seguir, porque eu faço esse serviço público aqui aos benfiquistas. O primeiro ponto que vai aparecer foi aquilo que tu perguntaste muito bem, Mariana, em relação ao financiamento da campanha. O Dr. João Noronha Lopes não quis dizer quem eram os amigos que estão a ajudar a financiar a campanha, mas está escrito no Record, está publicado, está na net, nós fazemos a nossa pesquisa, já a tinha no fim de semana, em que o orçamento da campanha de 2020 foi de 100 mil euros e o Dr. João Noronha Lopes revelou que assumiu 90% dessa despesa. O que se passa na realidade de 2025 é que temos acesso a números de outras candidaturas. Há inclusive uma pessoa que prezamos muito, Mariana, que nem chegou a ser candidata, mas na preparação da candidatura teve que investir 200 mil euros, e as informações que estão a correr, que eu não consigo confirmar porque não perguntei ao Dr. João Noronha Lopes nem à campanha, é que João Noronha Lopes, pela qualidade da campanha que está a fazer, investiu 1,5 milhão de euros nesta campanha. Se o João Noronha Lopes estiver nesse 1,5 milhão de euros também a suportar 90%, como aconteceu em 2020, estamos a perceber que é um valor claramente superior a 1 milhão de euros só no processo de candidatura. Mas, de qualquer maneira, são questões de campanha que aí sim, para se exigir a João Noronha Lopes que as revelasse, então os outros candidatos também tinham que as revelar. Agora, há uma coisa que não pode passar em claro. E achas que esse é um fator que pode desequilibrar de alguma forma a balança em termos de votações? Pode haver a tentativa de, aproveitando daquilo que o Dr. João Noronha Lopes disse na entrevista a ti, na boa pergunta que fizeste, tentar mais uma vez criar por aí alguma lama. Por outro lado, outra situação que vão levantar, Mariana, eu aviso já, porque eu gosto muito de falar antes, porque depois o jornalismo também fará o seu trabalho para escrutinar. O Dr. João Noronha Lopes disse que representou, ou que pelo menos que geriu, e sei que alguns trabalhos foram de consultoria, trabalhou para algumas das maiores empresas do mundo desde que saiu da McDonald's. Olhando aos últimos 3 anos, em que os rendimentos revelados são só da empresa Porta Branca, se não estou em erro, e de 21 mil euros sensivelmente, de 2023, 21.500, então nenhum desses trabalhos de consultoria, nenhum desses trabalhos de gestão, repito, desde a pandemia, lhe conferiu qualquer rendimento de trabalho. Portanto, o Dr. João Noronha Lopes, eu estou já a dizer, as dúvidas que vão ser levantadas, são que trabalhou pro bono para algumas das maiores empresas mundiais, fazendo fé, porque eu acredito na palavra do Dr. João Noronha Lopes. Aquilo que disse aqui é que essas empresas pagaram à empresa que detém, à empresa Porta Branca, e depois essa empresa... Então são rendimentos dele. E depois da empresa retira o salário, que é o que está ali refletido nos Mariana, rendimentos. aí está. Ora, aí está, Mariana. Então, o banho de transparência que vimos ontem está a falhar num ponto. O Dr. João Noronha Lopes revela 63.500 euros de rendimento dos últimos 3 anos. Mas se essas grandes empresas mundiais lhe pagaram diretamente à empresa Porta Branca ou outra empresa que ele tenha, isto significa que o Dr. João Noronha Lopes pode até ter rendimentos de milhões de euros dessas grandes empresas mundiais que não estão refletidas neste quadro.
Portanto, já estou aqui a dizer mais um ponto que vai ser motivo de debate. Nós publicámos o valor relativo à empresa Porta Branca e aos últimos 4 anos e tinha um lucro de 74 mil euros, porque aquilo que parece acontecer e o que tentou explicar João Noronha Lopes e o que disse aqui durante a entrevista é que, no fundo, mantém uma atividade laboral e faz alguns trabalhos com essas empresas, mas que aquilo que disse foi que poderia nem sequer trabalhar nos últimos 3 anos, que não precisava desses rendimentos, claro, mas que opta por fazê-lo, mas que, portanto, que não é um trabalho a tempo inteiro e que, por isso, é que também se reflete no lucro da empresa, que são os tais 74 mil euros, o valor que nós publicámos já no Correio da Manhã. Para terminar, dada a tua clarificação, só para ajudar à festa com isto. Eu compreendo que da Manuel Freitas... não é minha, é de João Noronha Lopes. Eu sei, Mariana, eu sei. Foi ele quem a deu aqui. E eu não quero debater esses números. Claro, mas nós não temos acesso. Eu só estou a avisar aquilo que vai ser tópico de conversa a partir de agora e mesmo à saída da McDonald's ainda vai ser alvo de polémica, de certeza, ainda vai haver lama aí pelo ar. Só uma nota. O nosso grande decano, José Manuel Freitas, diz muito bem que o comportamento do Rui Costa está a ser impoluto. Mas eu vou só dizer isto. Imaginando que o Rui Costa, como maestro do Benfica, se o compararmos, por exemplo, ao Vítor Gyökeres, então eu vou dizer assim, há aqui um Sanchete em caia. Portanto, se o Vítor Gyökeres do Benfica, que é o Rui Costa, se está a portar bem, se não há problema nenhum, se não fomenta polémicas, não atira lama, não questiona a seriedade, a integridade e a honra de ninguém, ao Mariana Águas, então há aqui um Sanchete em caia. Então anda aqui alguém... Ou o doutor João Noronha Lopes sonhou de noite que andam a pôr em causa a sua idoneidade, que lhe andam a tirar a lama para cima, que andam a pôr em causa a sua honra, reputação e seriedade e passado como gestor. E o Correio da Manhã até falou, por exemplo, que Rui Costa estaria assessorado por alguém que foi tida como entrada na campanha como polémica. Não foi o Rui Costa. É exatamente isso. Portanto, das duas uma, se o Rui Costa está a ter um comportamento impoluto neste aspecto, e eu não tenho nenhuma prova no contrário, então, se calhar, temos de descobrir quem é o Sanchete em caia. E temos que perceber se tal como o Gyökeres, Rui Costa está a olhar para o outro lado. Não, é só isto, em relação às notícias que vão sair. Por isso é que eu ainda há bocado, quando disse que era bom um dia saber-se quem era o pai da cilada, o doutor João Noronha Lopes convidou a Mariana ontem à noite. Quando falou disso, a Mariana perguntou-lhe, mas sabe quem é que foi? Isso é um trabalho de investigação vosso. Leva-me a crer no Correio da Manhã. Que o João Noronha Lopes sabe muito bem quem é que anda a mandar a lama para a Ventoinha. Eu não sei quem é que anda a mandar. Eu só sei que o Correio da Manhã publicou. A dizer é que quem está por detrás desta polémica em torno de João Noronha Lopes está por detrás da campanha de Rui Costa? O que eu digo é, foi o doutor João Noronha Lopes que diretamente ou implicitamente vinculou Rui Costa, e eu ouvi com muita atenção as tais respostas do Sonso, portanto, em que tentou não dizer o nome, mas ficou claro a quem se estava a referir. O doutor João Noronha Lopes, e deixa-me dizer que eu não pude dizer isto, o doutor João Noronha Lopes também me marcou ontem, pela sua intervenção, pela forma que interveio, porque foi claramente genuíno. Ele não estava com um discurso estudado, não estava com guião, ele não é um grande comunicador, nem nada que se pareça, mas as palavras estavam-lhe a sair de dentro. E é por isso que eu acho que a indignação ontem de João Noronha Lopes era genuína e chegou aos benfiquistas, porque muitos benfiquistas sentiram a voz a tremer, o incómodo, a dificuldade que estava a ser abordar este assunto. E não há nada em televisão, e desculpa usar este termo técnico, detesto esta expressão em televisão, do que conseguir passar esta imagem genuína porque foi real. Claramente não era um guião estudado, ele não esteve o dia inteiro a estudar o guiãozinho que lhe deram para chegar aqui e chorar uma lágrima e de repente as pessoas ficarem cheias de pena. Nada disso, foi genuíno. E isso seguramente vai causar impacto nos benfiquistas. Agora só uma nota que é fundamental em todo este processo. João Noronha Lopes, com esta forma emocional, emotiva, sentida como se posicionou, ainda mais colocou o foco do lado da candidatura de Rui Costa. Se não é Rui Costa diretamente o responsável por uma face negra, por um lado lunar da campanha que esteja a levantar calúnias, pelo menos é o que entende o Dr. João Noronha Lopes, não sou eu que o estou a afirmar, então, se isso não é verdade, Rui Costa, por exemplo, defendeu-se a dizer que ele é que é um alvo a bater. Mas a percepção do outro lado é que estão a ser plantadas notícias, Mariana Águas, é este o termo. E o que eu digo é, foi plantada alguma mentira? É mentira que a Bira Frangos dá prejuízo? É mentira
que algumas das outras informações em relação aos lucros ou não da gestão de alguns processos é mentira. É incómodo, atira lama e é verdade. Mas uma coisa eu tenho a certeza, é nesta casa ninguém planta mentiras, nem passa nenhuma mentira, que o escrutínio jornalístico trava qualquer manobra desse tipo. Se noutros lados comem esses grupos, aqui não comem. Portanto, independentemente de ser incómodo para o Dr. João Nogueira Lopes, e ele ainda não apareceu, embora tenha feito uma extraordinária defesa da honra e através da transparência, tocou no coração dos benfiquistas, mas em nenhum momento ele disse: é mentira que a Bira Francos tenha prejuízo, é mentira que algumas das empresas a quem eu tive ligado não tenham dado grandes lucros. Não disse que isso era mentira. Agora, de facto, algumas das situações já eram comentadas no universo benfiquista há muito tempo. A da Bira Francos, então, já tinha ouvido para aí há um mês. Agora são questões que, no fundo, têm a ver com uma vida empresarial que não está relacionada com o Benfica. A empresa Bira Francos vai aparecer no boletim de voto. Vai aparecer no boletim de voto. É isso, Zé. Quer dizer, eu não consigo perceber qual é o grande gestor, qual é a Mariana. importância que isto tem nas eleições do Benfica. Zé, qual é o grande gestor em Portugal? Diz-me qual é o grande gestor que está à frente de um clube em Portugal. Eu sou marciano. É que eu não sei. O André Vilas Boas, treinador, Frederico Barandas, médico, Rui Costa, jogador de futebol, o Sr. António Salvador tinha uma empresa de construção civil, mas também não era um gestor internacional topo. Posso continuar a falar de outros presidentes e até do passado dos grandes clubes. Onde é que estava o tal grande gestor internacional topo? Não é fácil encontrar. Portanto, e não foi por isso que os sócios deixaram de reconhecer características presidenciais, de liderança, de coragem para gerir um clube. Fica nisto. E quero voltar a dizer uma coisa que é para ficar bem claro em relação ao Rui Costa. O que eu disse, e vou voltar a reafirmar, tem tido um posicionamento irrepreensível em defesa do nome do Benfica. O resto... Mas achas sobre isso, Nuno, achas que paira sobre o Rui Costa alguma suspeita em relação a esta acusação que não conclui João Nogueira Lopes, mas fica mais ou menos implícito que o alvo pode ser Rui Costa? Sonso. Que há alguém sonso que tem por detrás alguém a fazer um trabalho sujo. Achas que há essa suspeita sobre o Rui Costa neste momento ou não? Quem ouviu ontem a entrevista e a tua insistência para que João Nogueira Lopes dissesse quem era, ficou com a sensação clara de que João Nogueira Lopes sabe quem é e apontou a alguém que estará a trabalhar para a campanha de Rui Costa. Eu acho que isso ficou claro para toda a gente. Às vezes não é preciso meias palavras bastam neste caso, não é? E Rui Costa defendeu-se bem dessa Rui Costa depois respondeu à questão da campanha suja. Respondeu no próprio dia e já hoje voltou a fazer algumas considerações sobre a entrevista e as revelações de João Nogueira Lopes. É como te digo, essa avaliação importa ser feita pelos benfiquistas. Havendo uma cilada, eu acho que é importante saber-se quem foi o pai da cilada, como disse o José Manuel Freitas. Agora, continuo a dizer uma coisa. Não me parece que a decisão dos benfiquistas tenha de se focar essencialmente nesta lama em que se transformou nos últimos dias a campanha eleitoral. Nos últimos dias, Nuno? Nos últimos dias? Estou a falar deste caso específico. Eu sei, mas é que não há uma ideia, nas eleições do Benfica, não há uma ideia desde aquela semana em que houve o Benfica District e o suposta também proposta de Luís Filipe Vieira. Desde aí, Nuno, consegues-te lembrar de alguma ideia? É que eu já andei a fazer esse levantamento. Os candidatos já foram apresentando a sua equipa, alguns deles já disseram com que intuito é que escolheram este ou aquele nome. É ganhar. Há alguns nomes importantes do passado do Benfica numa ou noutra lista. Há muitos nomes completamente desconhecidos do universo benfiquista, o que pode significar que todos os candidatos querem, em certa medida, fazer algum corte radical com o passado. Claro que alguns têm de vir do passado, mas a maior parte dos nomes que foram dados a conhecer, eu acho que muitos deles são desconhecidos da maioria dos benfiquistas. E, portanto, os benfiquistas depois têm que olhar para aquilo que são as ideias e as propostas de cada um dos candidatos e posicionar-se perante aquele que lhes dá mais confiança. Volto a dizer, se a escolha tiver de ser feita no meio da lama, em que nos últimos dias tudo isto foi acontecendo, acho que isso é péssimo para o futuro do Benfica. Eu acho que os sócios do Benfica que vão meter o voto na urna no dia 25 têm, sobretudo, que pensar qual é o candidato que me dá mais confiança, porque tem a melhor equipa, tem as melhores ideias, tem pessoas capazes nos pontos-chave
tem este investimento para fazer. Eu acho que é nisso. Já foram apresentadas ideias por todos os candidatos. Podes-me dizer é que não têm sido debatidas essas ideias, claro. É isso. Não sobra tempo para debater essas ideias quando se anda a discutir se Ataques tem mais pessoais, prejuízo, vergonhas ou se tem em mais- Assembleias Gerais. Assim não dá. Eu não sei se pelos vistos já saiu o calendário eleitoral hoje, datas e horas e tudo, e acho que já está anunciado que a BTV vai fazer um debate entre todos os candidatos 2 dias antes, dia 23, e creio que li também que admite fazer entrevistas individuais a todos os candidatos. Se isso for suficiente... Não é para preciso ter esclarecer- pressa, Nuno. Há tempo. Há tempo. Não precisam ter pressa na BTV. Tenham tempo. Não tem tempo nenhum, é para a semana. Não é preciso ter pressa. Não tem tempo nenhum. Não é preciso ter Estamos pressa. a 11 Eu estou a dias. ironizar. 11 dias, portanto não tem grande estou a tempo. ironizar. Eu estou a ironizar. Não tenham pressa, há Se nestes 11 tempo. dias Há não houver tempo. estas clarificações sobre as ideias, os projetos e o que é que cada um dos candidatos pode acrescentar ao Benfica ou pode dar ao Benfica, vamos continuar a falar de tudo isto. Eu acho que isto não leva os benfiquistas a lado nenhum, mas é a minha opinião. Nós ainda vamos voltar a falar sobre as eleições do Benfica, até porque vamos mostrar daqui a pouco declarações de Rui Costa de hoje. Volta a falar sobre este momento da campanha eleitoral, diz que é um alvo a abater. Já lá vamos. Agora vamos falar sobre um avançado ex-Sporting, Viktor Gyökeres. Diz que o desempenho da Suécia na fase de qualificação para o Mundial está a ser um fiasco. O jogador ex-Sporting deixa duras críticas aos colegas de seleção depois da derrota com o Kosovo por 1-0. Em declarações à imprensa sueca, Gyökeres diz que a Suécia teve azar com a Eslovénia e com a Suíça, mas que nos 2 jogos com o Kosovo não mereceu nada. O agora jogador do Arsenal ainda não marcou qualquer golo nesta fase de qualificação para o Mundial 2026. A Suécia está na última posição do Grupo B com apenas 1 ponto. Achas, Zé, que a esta altura Gyökeres tem saudades do Sporting? Se não tiver, está a disfarçar mal. Porque o Gyökeres vive uma fase... eu acho que fundamentalmente o Gyökeres perdeu o carinho dos sportinguistas. E o carinho dos sportinguistas fez-lo elevar a sua forma de estar no futebol. Porque o Gyökeres era tratado como realmente o grande futebolista que é, eu continuo a achar que é, independentemente de tudo, e agora vive no Arsenal, que era o clube onde ele queria ir, uma frieza que depois não consegue transpor para o jogo, conseguindo obter os golos e as assistências que fizeram dele figura de renome durante 2 épocas no futebol português. O facto de, na seleção sueca, que me surpreende imenso, e acho que o Jon Dahl Tomasson vai sair hoje de selecionador da Suécia, é uma coisa que me deixa muito surpreendido, porque a qualidade individual da Suécia é muito, muito elevada e, portanto, eu olhava para a Suécia como um potencial candidato a estar na fase final do Campeonato do Mundo. Quando vejo o Gyökeres mandar indiretas aos seus companheiros, deixando claro que não me passam a bola, não fazemos aquelas jogadas que não sei o quê, acho que a situação do Gyökeres não é, neste momento, muito favorável, mas tem muito a ver com o lado emocional. O Gyökeres, o ano passado e há 2 anos, nesta altura, estava farto de molhar a sopa pelo Sporting e a ser reconhecido como a principal figura do campeonato português e a ser a figura mais importante do Sporting e o homem dos golos e das resoluções e disso tudo. Mesmo o ano passado, nesta altura, acho que estava ligeiramente lesionado e só jogava aos fecheiros. Foi para a Inglaterra, as coisas são diferentes, o Arsenal é um grande clube, mas não há aquele carinho e aquele calor tão próprio dos latinos, e depois isso tem reflexo na seleção. E a verdade é que quem não soubesse que o Gyökeres teve 2 anos fantásticos a jogar no futebol português, quem o visse hoje dizia, mas este homem justifica ser selecionado pela Suécia. Eu ouvi ontem grande parte do jogo da Suécia e interrogava, mas o que é que está a acontecer? Não só com ele, mas com o resto da equipa, que tem mais 4 ou 5 futebolistas de primeiro. Basta olhar só que o Isaac foi o futebolista mais caro desta temporada e está no Liverpool atualmente. Vítor, como é que achas que os sportinguistas encaram este insucesso de Viktor Gyökeres, depois daquela saída atribulada? Olha, que o Carmo é uma praia, uma expressão que ficou famosa naqueles longos debates
sobre as presenças de Vítor Gyökeres em Ibiza, em vez de estar a treinar em Alcochete. O destino às vezes demora a pregar as partidas que algumas pessoas merecem, mas o Sr. Vítor Gyökeres portou-se muito mal, Mariana. Eu tenho muita pouca paciência para jogadores que não respeitam entidades patronais que foram corretas com ele, como o Sporting. E neste momento a situação é muito grave para o Vítor Gyökeres. Ele praticamente virou-se contra o balneário. Portanto, estamos a falar de uma seleção sueca, depois do que ele fez ao Sporting, ter ido para a praia em vez de treinar, chegar mais tarde ao Arsenal, estar com o rendimento paupérrimo que está a ter ao serviço do Arsenal, neste momento é muito simples. A Suécia, que sonhava, que parecia só que era só carimbar o passaporte para o Mundial, está fora. Eu não acredito sequer que seja possível seguir esta derrota com o Kosovo, porque ainda acreditava, depois da primeira derrota com o Kosovo, que era possível ainda chegar ao segundo lugar e ir ao play-off. No estado em que está a Suécia neste momento, o mais certo é a eliminação direta. E imaginar que uma seleção como estas, Mariana, vinha de 8 vitórias em 10 jogos. Nos últimos 3 jogos amigáveis tinha marcado 11 golos antes desta campanha. E de repente, ainda que o Isaac não tenha começado a campanha, tem um empate e 3 derrotas. Isto é chocante. E mais do que isso, vemos a Suécia decompor-se em termos de coesão e de qualidade no balneário a partir do Gyökeres. O Gyökeres passou de ser a tal grande esperança, grande referência, símbolo e farol da campanha da Suécia para o Mundial, independentemente do Isaac ter custado 135 milhões para o Liverpool, para de repente ser Gyökeres o pomo da discórdia, o foco dos problemas e o jogador que está mais uma vez a ser questionado. E isto é que é lamentável para a carreira de Vítor Gyökeres, mas Mariana, provavelmente, não sei se ele estará a ser bem aconselhado neste momento, no Sporting não estava, mas nada de bom vai sair daqui. Para o próprio Vítor Gyökeres, este fiasco na seleção da Suécia não o vai ajudar no Arsenal. Portanto, alguns sportinguistas que até possam superficialmente estar contentes, têm sempre que se lembrar que o Gyökeres ainda pode dar mais 10 milhões de euros a ganhar ao Sporting. Portanto, é preciso que o Gyökeres arrebite lá no Arsenal, marque mais uns golos, porque, por exemplo, valorização no Mundial já não vai ter, já ardeu. Neste momento, achas que ainda há sportinguistas, mesmo assim, com saudades de Gyökeres? Eu acho que a maioria dos sportinguistas ficou magoado pela forma como Gyökeres se comportou naquele período em que fez greve aos treinos e foi para a praia a esperar pela transferência. Portanto, deixou uma imagem final de mau profissional, ao contrário daquilo que até final da época passada tinha sido exatamente ao contrário, ou seja, um grande profissional dedicado no imenso amor ao Sporting. Eu acho que os sportinguistas não vão esquecer e estarão sempre agradecidos a Gyökeres, mas muitos falam do karma. Acham que se calhar isto É o karma. é consequência de vários Ele está a deitar-se na comportamentos. karma que fez. Gyökeres tem feito e dito coisas que se calhar não devia, e mesmo esta, de se revoltar Agora contra os próprios colegas de Até os equipa. empresários dele a semana passada, Nuno. Até Pois os é. empresários dele a semana passada outra vez a meter isso com o Sporting. Eu não sei O se... Titanic a ir ao fundo, Não sei se a tocar em Gyökeres violino. lidou mal com tudo aquilo que foi o fim da época passada, o sucesso, a transferência, eventualmente não soube lidar com esta circunstância e geriu tudo mal, tem gerido tudo mal. Depois, a bola não entra e isso também não ajuda. Vamos continuar a seguir também com atenção o percurso de Vítor Gyökeres, mas agora mostramos um momento emocionante relacionado com o Futebol Clube do Porto. André Vilas-Boas ficou em lágrimas durante a homenagem a Jorge Costa, que aconteceu hoje no Olival. O presidente portista refere-se ao ex-capitão do Futebol Clube do Porto como um grande companheiro que nunca o deixou só. Mas era um grande companheiro, um homem que nunca me deixou só, que se manteve sempre ao meu lado. E nada, às vezes sou invadido por diferentes sentimentos de ter trazido de volta a esta casa, mas também... Mas de ter perdido aqui. E tê-lo perdido da forma que foi, aqui nos meus braços. Pronto, novamente quero agradecer às equipas do Futebol Clube do Porto, que viveram um momento que foi muito triste, mas que nos vai inspirar para sermos campeões. É uma força da natureza o nosso bicho e
e vai ser um exemplo para as nossas conquistas. Portanto, o que nos inspire, e agradecer novamente aqui às equipas médicas pelo trabalho que fizemos até ao fim para trazê-lo de volta à vida. Foi um dia muito duro, muito complicado, e agradecer a forma como rapidamente recuperamos, lutamos por este campeonato para poder honrar o vosso bicho, o vosso pai, o seu filho, e eternizá-lo ainda mais na memória do Futebol Clube do Porto. Pronto, gostava de fazer aqui o desterrar desta lembrança. Querida Estela, quero que saibas que esta placa que aqui está não é nada para o que o bicho significa para o Futebol Clube do Porto. A sua bandeira no Estádio do Dragão tem um significado muito forte, poderoso, sentimental e emocional para nós. E depois nós iremos decorar estas paredes com mais pujança, mais força. Gostava de dizer também que este Centro de Treinos e Formação Desportiva do Olival, que agora se torna Jorge Costa, será o centro de formação do Futebol Clube do Porto daqui a 2 anos. Esperemos que o centro de alto rendimento fique rapidamente pronto. E a memória do bicho, ou a presença do bicho, do Jorge Costa, nos jovens atletas que aqui vamos formar, vai ser fundamental para entregarmos novos bichos na história do Futebol Clube do Porto. Agradeço de coração a tua generosidade para com o Futebol Clube do Porto, a vossa família, por este passo maravilhoso. Obrigado. Vítor, as homenagens a Jorge Costa são internas, obviamente, mas este presidente do Porto, este plantel, este treinador que viveram aqui uma situação trágica, estão ainda muito marcados e vão estar durante esta época muito marcados por aquilo que aconteceu com o ex-capitão do Porto? Mariana, naquela tarde muito difícil aqui na antena da CMTV, uma das coisas que tive que dizer, que foi a verdade, é que quando Jorge Costa, infelizmente, teve o problema que o levou deste mundo, estava num gabinete e com várias pessoas, numa reunião do Departamento de Futebol, e uma das pessoas era o André Vilas-Boas. Portanto, o André Vilas-Boas é a primeira vez que fala nisto. A forma como se referiu ao Jorge Costa morreu-me nos braços é arrepiante. Só ouvi-lo dizer isto arrepia. Mas dentro daquilo que já sabíamos e conseguimos dizer aqui, sabíamos que o André Vilas-Boas tinha estado muito próximo do Jorge quando aconteceu a situação trágica, e era impossível, como seria impossível, Mariana, a qualquer um de nós, com alguém que nos é tão próximo, não tentarmos acudir, não tentarmos ajudar. O Dr. Nelson Pulga e a equipa do Olival tentou tudo para reanimar Jorge Costa, mas esta confissão do André Vilas-Boas, de facto, é marcante, porque demonstra a forma como, sobretudo, toda a nação portista, mas sobretudo as pessoas que estavam ali naquele momento, jamais se conseguiram desligar daquela imagem que lhes ficará certamente gravada. Há quem possa discutir, Mariana, se esta homenagem a Jorge Costa se pode ser comparada a outros grandes nomes de Futebol do Porto que não foram alvo também de homenagens e que desapareceram há não muito tempo, mas eu, em relação a isso, sou muito claro e nem sequer permito que essa polémica passe, porque, por exemplo, o bibota Fernando Gomes faleceu em novembro de 2022 e, infelizmente, já todos tínhamos consciência que dificilmente o desfecho seria outro. Portanto, existiu mais do que tempo para serem feitas homenagens, nomeadamente a atribuição de nomes a estruturas de Futebol do Porto ou a espaços simbólicos de Futebol do Porto. Neste caso, face à forma trágica como Jorge Costa perdeu a vida nas instalações do Olival, entendo perfeitamente esta homenagem. É uma homenagem que se entende, que expressa algo que é especialmente marcante, porque não só André Vilas-Boas como outros altos dirigentes do Futebol do Porto estavam naquela sala quando Jorge Costa caiu pela última vez. Temos já pouco tempo, Nuno, mas está a lidar o Porto enquanto instituição da forma certa com este acontecimento trágico? Eu creio que sim. Não há formas certas de lidar com determinados acontecimentos. E este é, de facto, um acontecimento de grande dor e de tragédia. Mas acho que o Futebol Clube do Porto tem sabido honrar a história, a memória e o nome de Jorge Costa. Portanto, acho que a própria família se sentirá orgulhosa do que Jorge Costa fez na carreira e no Futebol Clube do Porto e da forma como tem sido acarinhado depois da tragédia que aconteceu.
Está a abraçar, como deve abraçar Jorge Costa, o Porto, Zé? Todas as homenagens a Jorge Costa são poucas. Do Futebol Clube do Porto, do país, do futebol mundial. O que André Vilas Boas fez hoje é só a confirmação da grande instituição que é o Futebol Clube do Porto. Vamos fechar esta edição do Mercado. Obrigada por nos ter acompanhado. Já a seguir à Jornal às 7 com a Magali Pinto. Boa tarde.